é China, Índia, Irã, Rússia, Brasil. Quer dizer, são nações que estão ou já são totalitárias ou estão caminhando para o totalitarismo. Então você vê claramente que existe um perigo. E nós devemos nos posicionar, mas não adianta você achar que vai bater de frente, vai guerrear simplesmente na força do braço. Nós precisamos de orar. A igreja do Brasil tem que dobrar o joelho, tem que jejuar e tem que orar e tem que pedir a Deus para que nós não venhamos a perder, sabe, liberdade na nossa nação. Porque o Brasil é uma nação, sempre foi uma nação livre. Ainda, né? Livre, onde você pode professar sua fé. Teve perseguição em algum momento aqui no Brasil em relação à fé? Não, houve no começo do cristianismo, do evangelho, houve alguma perseguição por parte da Igreja Católica, mas hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje uma das coisas que eu acho que foi muito bom é que hoje você percebe que tanto a Igreja Católica enxerga a importância dos evangélicos, quanto os evangélicos já não olham mais para a Igreja Católica como aqueles que vieram para cercear a sua liberdade. Então, eu penso assim, Vilela, que nós não podemos fechar os olhos e não acreditar que isso pode acontecer no Brasil, porque pode. Pode. A gente percebe claramente que existe um viés de tomar a América Latina e fazer da América Latina o quintal da China, porque hoje a guerra maior que existe é China e Estados Unidos, é a nova Guerra Fria. Só que no tempo da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, era diferente, porque o mundo não era globalizado. Era Rússia versus Estados Unidos, só que você não tinha nações do mundo inteiro aderindo a esses blocos maiores. Hoje já está assim. Você vê de um lado a OTAN, a Europa, do lado da Ucrânia, mas você vê a Rússia sendo apoiada pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, pela China. E o Donald Trump tem se levantado porque ele percebeu que se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder toda a América Latina. A China está investindo em infraestrutura pra caramba no México. Por quê? O que eles querem? Eles querem fazer as suas fábricas dos seus carros elétricos no quintal dos Estados Unidos. Agora, se os americanos não perceberem que isso vai desestabilizar o próprio país deles, o que o Trump está fazendo? Olha, se vocês caminharem por aí, eu vou botar as taxas. É a taxa que vem. Então, esta é a primeira maneira que ele tem de coibir. Mas essa guerra, o destino dela, eu penso que nós temos que orar, porque não é pela força do braço somente. Eu acho que tem que se posicionar. Porém, se a igreja não dobrar o joelho, não jejuar e não orar, nós podemos viver tempos muito difíceis. Então, você estava falando dos aspectos, 3 aspectos, né? Relembrando. Isso. A sobrevivência, né, do individual, né? A sobrevivência do indivíduo, a oposição de Satanás à pregação do evangelho. A sobrevivência do indivíduo depende dele ser forte em Deus. A gente falou bastante disso. E Deus promete fortalecer o seu povo. Promete fortalecer de tal maneira que o seu povo não seja destruído pelo inimigo. Quando fala lá no capítulo 12 de Apocalipse, eu vou até abrir esse texto porque é um dos textos mais lindos. A profecia de Zacarias? Não, já falamos da profecia de Zacarias. Aqui é Apocalipse 12. Que é naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre deles. Isso será mesmo. Como Davi, é bonito isso, na casa de Davi será como Deus. O anjo do Senhor é Jesus? A palavra anjo, malar, é mensageiro. Então você tem os anjos, que são mensageiros, mas você tem o anjo, o mensageiro do Senhor. O anjo do Senhor, aí é Jesus. É Jesus. Quem é o maior mensageiro? Lá no livro de Hebreus fala que Deus falou de muitas maneiras, através dos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O maior mensageiro de Deus é Jesus. Então ele é o malar e o anjo do Senhor. O que o texto está dizendo? Que nos últimos dias a guerra vai ser maior? Vai. Só que o crente verdadeiro, não estou falando, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser de denominações diversas. O cristão verdadeiro, mais fraco, vai ser forte que nem Davi. E a casa de Davi, que fala da cristandade aí no caso, será como o anjo do Senhor.
que é como o próprio Deus, ou seja, vai ser imbatível, ninguém vai nos vencer. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, também fala de um tempo de guerra, diz assim: eles, pois, é a guerra final, né? Sim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Tá falando do anticristo, tá? Os cristãos vão vencer o anticristo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, Deus vai levantar um grupo de pessoas que amam tanto a Jesus e que vão vencer o espírito do anticristo por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que quebra todos os poderes das trevas. Os demônios estremecem diante do sangue de Jesus. Mas não é só o sangue de Jesus. Isso é o que Jesus fez. Fala do sacrifício dele. Fala da palavra do seu testemunho. Então, quando um cristão, Vilela, ele testemunha a palavra de Deus, ele é imbatível. Eu tenho uma frase que diz que um cristão no centro da vontade de Deus, ele é imorrível. Enquanto não chegar a hora de cumprir o seu propósito, ninguém pode matá-lo. Então, eu creio, sabe, que hoje nós estamos vivendo um tempo de muita de água e óleo. Está ficando separado quem é quem. Quem serve o bem, quem serve o mal. Quem serve a verdade, quem está no engano. Mas o que eu vejo é que existe muita gente no meio que está fraca e por isso tem que se fortalecer em Deus. Agora, nós estamos falando aqui de geopolítica. Vai chegar um momento que o anticristo vai se levantar. E aí ele vai dominar o mundo mesmo e vai ser totalitário. Porém, a Bíblia diz que isso não vai acontecer sem que antes seja retirado aquele que o detém. Que é o arrebatamento? É o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento vai tirar toda a oposição ao espírito do anticristo. Será que a gente vai nessa primeira ou vamos ficar aqui, hein? Olha, eu tô querendo ir na primeira, eu tô fazendo de tudo. Eu tô meio ansioso, não queria ficar esperando não, hein? Não. Quem ficar tá ralado. Já pensou, viu? cara, acontece o arrebatamento no meio do podcast aqui? E a gente fica? Não. Não, pior. Eu vou e o convidado fica, já pensou? É isso que eu ia falar. O convidado olhando pra lá, Vilela. Aí o Léo fala, ih, que é? É bom deixar o Paquito também por aí. É, rapaz. Cadê o Paquito falando? Paquito vez ou outra aparece aí. Trabalha de casa agora. Então, gente, o que eu queria dizer para todo mundo, nós não podemos fechar os olhos. É tempo de posicionamento. Mas a minha palavra, eu tenho orado muito por todas as pessoas que têm sido levantadas nessa nação para lutar pela nossa liberdade. Mas eles não podem usar as armas do inimigo. Não pode entrar na pilha, não pode entrar no xingamento, não pode entrar, sabe, no ódio, porque isso não vem de Deus. Nós temos que crer que Deus é Senhor, nós somos portadores da verdade, da liberdade, mas devemos dobrar os joelhos, porque a igreja de Jesus marcha nos joelhos. Quando o povo dobra o joelho, quando o povo ora, quando Daniel estava no final dos 70 anos da Babilônia, do cativeiro babilônio, que ele foi orar. Olha que coisa tremenda. Aqui a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o ponto aí quando fala da batalha espiritual, né? Aí, no capítulo 10 de Daniel, ele começa a orar e a jejuar. Ele não jejua completamente, mas ele tira iguarias, não bebe vinho, não come as comidas gordas, ele come só legumes. E ele começa a orar e chorar e falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que no 21º dia, o anjo Gabriel chega. E o anjo Gabriel fala: Daniel, homem de Deus, no primeiro dia que você começou a orar, eu saí. Só que o principado da Pérsia veio no meu caminho e me impediu. Veja que coisa tremenda. Mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, que viesse me ajudar. E ele me ajudou e eu estou aqui. Ele falou: depois que eu sair, vai vir o príncipe da Grécia. A gente vê aí que tem uma luta espiritual de principados. Principados são demônios com autoridade de nações, de alto escalão. Alto escalão. Seria equivalente ao quê de anjo? Seriam como Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o arcanjo que luta por Israel.
Mas Deus tem Aí outros arcanjos para cada nação. E aí tem espelhado Os nos principados dos demônios. Então, o que eu quero dizer é que o que é lindo nesse texto, dessa batalha espiritual, é que aquilo que ia acontecer na terra foi determinado por uma luta nos céus. Então, esta guerra que nós estamos travando é uma guerra de principados. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que existem principados que querem tirar a liberdade das nações, em todas as nações. E eles usam de estratégias diferentes. Por quê? Porque eles querem proibir o evangelho de ser pregado, para que a palavra não salve as pessoas. Agora, o que a gente vê no texto, Vilela, é que foi a oração de Daniel. Ele não parou de orar. O texto diz, no primeiro dia que você começou a orar, eu saí. Mas aí eu fui impedido. Continuou havendo uma guerra e ele continuou orando. E a oração dele é que fez com que a batalha espiritual, no mundo espiritual, rompesse a ponto de Gabriel chegar e falar para ele, ó, aconteceu isso. Então, muitas vezes a gente começa a orar, mas para. Eu sou pastor de igreja. Se você fizer uma semana de, olha, 7 semanas de bênção, vem todo mundo. Mas se você falar, vamos orar pela sua família, não vem quase ninguém. Por que isso? Porque as pessoas, orar dá trabalho, orar é guerra espiritual, vem espírito contrário, vem preguiça, vem sono, vem de tudo. Dispersão, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue, sabe? Isso é com todo mundo, porque o inimigo sabe que se você orar, vai haver movimentação no mundo espiritual. E a igreja de Jesus, eu sei que esse vídeo vai ter cortes, eu sei que esse vídeo vai longe. Quero dizer para você, pastor, você precisa levar a tua igreja a clamar, levar a tua igreja a buscar a Deus e pedir que Deus opere na nossa nação. Porque 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Começa com uma igreja que para de ufanismo. Sabe essa igreja que, nós somos os tais, nós somos vencedores, olha que tamanho de igreja, olha que igreja maravilhosa. Não, é uma igreja que bota a cara no pó, que chora, que pede perdão, que se humilha. Deus está dizendo a chave para uma terra sarada, Vilela, é o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. O diabo só tem poder na nossa vida quando ele encontra a brecha, irmãos. Então nós temos que fechar as brechas na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida da igreja, seja na vida da nação. Líderes, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar, porque quem é Senhor dos senhores é o Senhor. E se o Senhor se agradar de nós, quem poderá nos impedir? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então é isso, a batalha espiritual é a batalha do bem contra o mal, do reino de Deus contra o reino das trevas. Satanás está usando o seu poder cada vez maior. Eu queria citar também aqui um outro texto de Apocalipse 12, 10 a 12, que diz assim: ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. No final dos tempos, Vilela, quando ele foi expulso dos céus definitivamente, ele vem com tudo. E ele vem com tudo porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele tem acesso aos céus ainda hoje? Ainda tem. Isso que eu não entendo. Por Deus Ele foi permite. expulso. Mas foi expulso da sua posição hierárquica. Mas o livro de Jó fala que um dia estava Deus lá, reuniu os seus anjos, os seus exércitos. Quem apareceu? Ele. O diabo. Para falar E aí Deus, de Jó. Jó. E Deus falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu estava dando a volta pela terra, então eu apareci. Aí Deus falou, olha lá meu servo Jó, como ele é justo, como ele é impressionante. E aí você conhece o diabo, desse jeito, você dá tudo para ele.
Ou seja, ele tem acesso. Mas aqui em Apocalipse 12 ele vai ser expulso definitivamente. Ele não vai mais poder chegar lá e acusar. Só que quando ele voltar para a terra, ele vem com tudo. Porque ele sabe que quando isso acontecer, o tempo dele está restando. Muito pouco. Então hoje você está vendo uma escalada. Essa é uma palavra que todo mundo cita, né? A guerra vai escalar para níveis maiores, de proporções mundiais. As famosas dores do parto. Eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos escalando também na batalha espiritual. Cada vez mais o diabo está conseguindo, sabe, separar pai e mãe, separar pessoas da fé, pessoas que criam estão deixando de crer, afastando de Deus. Por quê? Porque ele quer destruir as pessoas. Mas a Bíblia claramente diz que isso faz parte do final dos tempos, mas ele vai perder essa guerra no nome de Jesus. Agora, não dá para você estar na guerra e achar que você não vai guerrear. O que acontece com um camarada que vai para a guerra e não leva a sua arma? Vai ser alvejado. Agora, a nossa arma não é a arma humana. As nossas armas são espirituais. É a oração, é a fé, a palavra de Deus, é o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália da pregação do evangelho. Ou seja, o cristão, ele precisa saber que Deus tem para ele uma posição de transformação. Quando Deus coloca pessoas na vida de quem está amarrado, acorrentado, coloca pessoas que creem em Deus, serão instrumentos de libertação e de vitória. Eu creio muito que muito antes de acontecer a catástrofe que virá, ainda tem milhões de pessoas que vão ser salvas e a igreja de Cristo verdadeira vai ser separada da igreja falsa. O momento da colheita é que vai fazer a divisão final, mas eu creio que muitos vão perceber qual é o evangelho verdadeiro e qual é o evangelho falso, qual que é o trigo e qual que é o joio. Eu preciso ir ao banheiro, Lene. Aproveita para fazer umas perguntas sobre o que a gente já falou, tá? Bora lá. Ó, é o seguinte, o Ivan, ele tá perguntando aqui o seguinte, pastor. Muitos falam sobre a marca da besta. Como devemos entender essa profecia hoje, evitando especulações exageradas, mas também sem ignorar o seu significado? Bom, quando você olha, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, a marca da besta, ela tem uma finalidade: introduzir o indivíduo ao sistema de adoração da besta, que é o anticristo. Essa marca, a palavra no original, haragma, é literalmente uma ferida que se faz, né? Ou pode ser uma tatuagem, pode ser... Como é que fala quando você marca um animal? É uma tatuagem, né, que faz, como é que chama? Ai, caramba, fugiu o nome agora. É uma marca que se coloca, por exemplo, no boi, com o nome do indivíduo. Mas pode ser também a introdução de um chip, que vai produzir essa marca. E esta marca, ela está diretamente ligada ao controle, porque a Bíblia diz que quem não tiver a marca não vai poder nem comprar, nem vender. Isso fica para mim evidente que hoje, cada vez mais, a gente está perdendo a materialidade das coisas, do dinheiro, de tudo, e dependendo do sistema digital. Então, eu acredito que essa marca, mas eu confesso que posso estar com uma visão ainda parcial, porque pode vir alguma coisa superior a isso. Mas eu acho que é um instrumento que vai permitir que o sistema localize a pessoa. Se ela tiver um chip ligado à rede, à internet, esse chip ou esse nanorobô, ele vai permitir que essa pessoa